Voltamos com essa edição do Caleidoscópio sobre jogo de asfixia. Gente, comente e participe deste programa aqui com a gente. Antes, vamos só para uma pausa. Eu estive lá na Serra da Piedade, um lugar lindo que vale a pena você conhecer. Dá só uma olhada. Localizado a 48 quilômetros da capital mineira e a 16 quilômetros do município de Caeté, o Santuário Nossa Senhora da Piedade tem acesso asfaltado, uma estrutura revitalizada para receber com conforto todos os visitantes. Estamos esperando a sua visita, hein? Eu sou Simone Moreira, apresentadora do programa Caleidoscópio da TV Horizonte. Vamos juntos participar da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Participe você também da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Ligue 3319-6111 e saiba como participar. Conheça o Santuário de Nossa Senhora da Piedade e se surpreenda, gente. Surpresa, mas a surpresa que hoje, né, nesse tema assim, forte, sério e ao mesmo tempo muito responsável para levar até você informação a respeito desse jogo que é preciso ficar de olho, porque não é uma brincadeira com a vida, né, gente? Não dá para brincar com a vida. E aí, sobre esses riscos reais, né, Maria, que a gente tem, assim, por que se a gente pensar no adolescente, por que esses riscos são ignorados? Assim, ele não tem a consciência ou ele realmente é submetido a partir de um outro discurso, né? Como é que isso acontece? Verdade, assim, ele é um ser em formação, né? Então, ele não tem o nosso juízo crítico de dizer, isso é certo, isso é errado, né? Assim, não sabe, talvez, a dimensão da consequência, né? Que é o que o adulto tem que tentar mediar, fazer com que ele entenda, né? E o que eu disse antes, o pertencimento ao grupo faz com que ele passe os limites que ele mesmo acha, né? Estou passando do limite, mas eu vou ser reconhecido. Então, eu acho que isso leva a ele fazer más escolhas, né? Uhum. E aí, Daniel, a gente falou um pouquinho sobre a questão do vício, principalmente, né? Esse vício envolvendo jogos, ele vem também para preencher um vazio desse adolescente? Foi o que a gente conversou. Todo vício, né, em substâncias químicas, a compulsão alimentar, o vício em jogos, ele vem também para preencher um vazio, né, um vazio existencial que as pessoas têm. E os jogos vão sempre estar aí. E as outras substâncias também vão sempre estar aí. A indústria, por exemplo, indústria de jogos é maior que a indústria do cinema. E aí cria-se esse consumismo, essas necessidades do ter, né? A gente precisa consumir, ter, eu preciso jogar esse jogo, eu preciso ser o melhor, e só assim eu vou conseguir reconhecimento do outro, só assim eu vou ser alguém, né? Eu vou pertencer a eles. E o real desejo se perde nessa montanha de sensações que acontecem. Ô, Thales, você como um amante aí de jogos, né? Você fica assim chateado até com essa coisa do jogo como um vilão, muitas vezes, né? Porque envolve aí a questão comportamental, a do jogo. Como é que você vê isso? Sempre, desde pequeno. Porque muito que eu aprendi, por exemplo, de inglês foi em jogo. Eu realmente aprendi inglês em jogo. Comecei a jogar, não sabia nada. Hoje eu já tenho um domínio muito maior. E tem muito jogo bacana por aí, para criança, para adulto, desenvolver várias capacidades diferentes, mas sempre tem eles procuram sempre um vilão, assim, porque é mais fácil culpar alguém do que a si mesmo. Então, às vezes, não estou dizendo que a culpa são dos pais, mas às vezes o pai poderia estar olhando a criança, mas não estava olhando. Então, ele vai culpar uma outra pessoa para tirar aquela culpa dele mesmo, para ele não se sentir tão ruim. Então, só completando o que ele estava falando do vício, eu acho que depende também não só do adolescente. Aqui no Brasil não é comum. Mas na Coreia do Sul, onde os jogos já são mais evoluídos assim, no sentido da sociedade, lá já tem centros de tratamento especializados em viciados em jogos. Lá é tão pesado isso que tem relatos de clientes que vão para lan houses, ficam lá 3, 4 dias e vêm a óbito, porque eles não levantam da cadeira para comer. Caramba. Nem para ir ao banheiro. Então, assim, até um certo ponto, o vício é muito perigoso. A gente tem que aproveitar que aqui no Brasil ele não é tão pesado assim quanto é lá. Então, e começar já a tratar isso da base. Na base mesmo. Anselmo, eu tô assustada aqui com o que o Thales falou, mas aproveitando você como estudante, né, de jogos digitais, aí pensando até nesse mercado também, que tipo de olhar você tem quando o jogo entra como vilão da história? É porque... Antigamente, os jogos realmente eles vinham só pela questão do entretenimento. Você jogava realmente para se divertir e tudo mais. Hoje em dia, eu acho que o vício é mais presente porque eles colocaram a questão competitiva dentro do jogo. Aí você pega o jogo online, aí você disputa com uma pessoa que você não conhece,
Então, não fica aquela disputa entre amigos só. Fica em disputas entre realmente grupos, entendeu? E acaba que realmente isso pode ser prejudicial, de certa forma. Não que deva acabar com isso, mas de certa forma isso pode ser prejudicial. E a gente enxerga isso, quem faz essa prática aí, a gente até nem entende porque a gente que faz. Porque realmente são pessoas muito novas que submetem a isso, sabe? Realmente para essa inclusão. Mas é tão... É difícil, né? Tão horroroso a uma gente coisa pensar, dessa. assim. E quando o Anselmo traz um pouco dessa coisa da competição, aí a gente faz uma associação também com o herói. Quem fica o herói nessa história, né, gente? Num caso de jogo de asfixia, um personagem? Quem se submeteu a isso? Quem é o herói? Ele pode ser quem ele quiser, né? Quem joga, né? Existe lá a referência, né, do jogo, quem é o melhor no jogo, ele é o a ser batido. Mas o interessante é que esse jogo você pode ser quem você quiser, assim como na internet, né? Você pode ser quem quiser. No Facebook todo mundo é mais feliz, né, do que na vida real. E aí a gente tem que ter um pouco desse distanciamento, de entender que nem todo mundo é tão feliz assim. E isso cria, às vezes, nas pessoas uma desilusão da própria vida, um descontentamento. Nossa, ele viaja tanto, por que eu trabalho tanto e não viajo? Então, acho que também parte dessa questão das redes sociais... Pode ser quem eu quiser. A tela esconde um pouco, né? A minha angústia. A tela esconde os meus medos e fraquezas. Eu acho que a gente tem que pensar nos dois lados, né? Para o adolescente que tem dificuldade de socialização, o jogo é uma maneira de fazer isso. Então, assim, não é só o vilão, né? A gente não pode endemonizar o jogo. A gente usa ele como ferramenta para várias coisas. E tem gente que usa de um jeito ruim. E é isso que a gente tem que prevenir. Mas o jogo, enquanto atividade lúdica, né, desenvolvimento, tem algumas terapias que são baseadas em jogos, né? Muitos pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade conseguem aprender através do jogo. Ele falou, né, o inglês, entre outras coisas. Tem esse outro lado, né, gente, que é muito bacana do jogo. O negócio ou é 880, não pode, tem um meio termo, né? Não dá para ser assim. Anselmo queria complementar, né? Queria, Anselmo? Você pegou o microfone aí? Ah, então tá tudo certo. Ela completou pra mim. Dicas, então, rapidamente, né? Só pra gente fechar, para tanto esses jovens que estão nos assistindo e para esses pais, né, ficarem atentos aqui rapidamente, quais são as dicas aí pra gente? Olha, acredito que para os pais é que a gente falou, né? Monitorar ou se aproximar ou se interessar pela vida do filho, né? Para os adolescentes é de fato se conhecer, entender o seu real desejo, o porquê que está naquele jogo, é um entretenimento, tentar perceber, o Thales disse aqui as notas estão mais baixas, o sono está ruim, e aí também o adolescente, o jovem já é um sujeito que pode se empoderar da própria vida. Então, ele também tem que saber quando parar, né? Então, assim, não pode colocar tudo na culpa na mão da família, que é, de fato, o pilar principal, mas o jovem tem que saber, tem que se conhecer e, cada vez mais, na formação enquanto de vida, ele tem que se ater da própria vida também. Muito obrigada, viu, Daniel, pela presença aqui com a gente. Maria, quer fechar? Eu acho que o jovem tem que aprender a pedir ajuda. Né? Então, assim, quando ele vê que tem alguma coisa que está fugindo do controle dele, que ele não gostaria de fazer, mas ele acha que tem que fazer, eu acho que ele tem que pedir socorro, né? Assim, ó, mãe, pai, não estou sabendo o que fazer, professor, às vezes, nenhum familiar, mas algum profissional de referência, né? O professor, lá na educação física. Então, assim, eu acho que ele tem que ter essa oportunidade, tá aberto para isso, né? Legal. Muito obrigada, viu, Maria, pela presença aqui. Thales trouxe aí a experiência dele, mostrando que tem que saber a hora de parar, né, Thales? Tem que saber a hora de parar. O recado que eu deixo aí é para a criançada mesmo, escutar os pais. Quando eles falam que tá demais, é porque tá demais. Pai nunca quer mal pra gente. A gente não percebe isso quando a gente é criança. A gente quer só brincar e divertir. Mas eu garanto pra vocês, depois que vocês estiverem mais velhos, vocês vão ver que a verdade é essa. O pai quem sabe pro bem. Muito bom, gente. Muitíssimo obrigada, Anselmo, também pela presença. Thales, todos vocês, muito obrigada, viu, gente, por esse bate-papo. Então, bem alerta, né? Galera, hoje curtimos aqui, ó, a Karina Libânio, né? Tô com aqui o recente trabalho dela em mãos. Esse é o mais recente, né, Karina? Esse é o meu primeiro DVD. O CD eu ainda não tenho, mas estamos trabalhando, construindo. O single que eu lancei agora, Nua Face, então já está dentro desse propósito de gravar finalmente o CD e apresentando músicas próprias.
Que com delícia. parcerias e Queria tal. agradecer muito a você, viu? A presença dos músicos também. Tava todo mundo aqui na cadeira já dançando, né? Foi uma delícia ser embalada aqui por esse programa tão sério, né? Com a sua voz belíssima aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Simone. A gente que agradece o espaço. Volte sempre. Vamos terminar com música, então? Vamos lá? Vamos lá. Vamos Caleidoscópio terminar. de hoje, então, fica por aqui. Gente, eu te espero na próxima edição. E aí a gente termina, então, com Karina Libani. Vamos lá? Nua face. Nua face. Quando a gente vai pra natureza, brincamos de ver desenhos lá, águas passeando